Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, e hoje a gente começa o nosso programa falando sobre os principais desafios econômicos para o governo e para o Congresso Nacional ao longo deste ano de 2024 na área econômica. Quais vão ser as principais pautas econômicas para 2024? Quais são os principais desafios do governo e do Congresso para equilibrar as contas públicas, gerar empregos e manter a economia crescendo? Quem vai responder para a gente é o economista Fernando Gomes. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo de volta. Bom dia, Márcio. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Feliz 2024 para você e para todo mundo. Perfeito, Fernando. Obrigado por estar de volta. É um prazer receber você aqui de novo. Bom, Fernando, na sua avaliação, quais são as principais pautas econômicas, principalmente nesse primeiro semestre, mas ao longo de todo o ano? Pois é, Márcio, acho que tem algumas pautas econômicas que são muito importantes para esse ano, né? Algumas que vão depender da aprovação de projetos de lei aqui pelo Congresso, né? E outras que vão depender mais da atuação do governo, de como é que o governo vai conduzir algumas políticas públicas e principalmente como é que vai ser o controle das contas públicas nesse ano. É importante a gente lembrar que o desafio é grande, né? Principalmente se a gente considerar que 2023 foi um ano muito bom para o governo, para o país. A economia cresceu aí em torno de 3% no ano passado, a perspectiva no início do ano era que ia crescer menos de 1%, a inflação caiu, ficou dentro da meta estabelecida pelo Banco Central, as taxas de juros começaram um ciclo de queda, inclusive já teve uma queda nesse ano e o emprego aumentou bastante no país em 2023. Além disso, foram aprovados temas importantes aqui no Congresso, como o novo marco fiscal para equilibrar as contas do governo, reforma tributária sobre consumo, que simplifica, desburocratiza o sistema, reduz a quantidade de impostos e deve incentivar novos investimentos no país. Então, conseguir manter esse ritmo em 2024 é difícil e vai ser um dos grandes desafios do governo. Eu destacaria também aí como um desafio importante a continuidade da reforma tributária, né? Porque a reforma que foi aprovada, ela traz as linhas gerais, mas a regulamentação, o passo a passo da reforma ainda precisa ser feito. E é um dos desafios do governo para esse ano, aprovar as leis necessárias para regulamentar essa reforma tributária sobre o consumo. Outro ponto importante é a continuidade das reformas na área tributária, né? Então, foi aprovada a reforma sobre o consumo, mas ainda é necessário se fazer uma reforma sobre renda e patrimônio que possa aí resultar em um sistema mais justo, onde quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. Outro desafio importante, como a gente já mencionou, é o governo equilibrar as contas públicas, né? Tentar atingir o déficit zero em 2024, ou seja, igualar receitas e despesas antes do pagamento de juros. A maioria dos analistas de mercado não acredita que o governo vai atingir essa meta. E outro desafio de curto prazo que eu vejo é resolver essa questão da desoneração da folha de pagamentos, que é aquela possibilidade que é dada pelo governo a um grupo aí de empresas de 17 setores da economia, de substituir o recolhimento da contribuição previdenciária, que é de 20% sobre a folha de salários, por um imposto que incide sobre a receita bruta da empresa, que varia aí de 1 a 4,5% dependendo do setor econômico. Desoneração da folha gera uma perda de arrecadação por ano para o governo de cerca de 9,4, 9,5 bilhões de reais. E teve toda aquela polêmica, né? O Congresso aprovou, depois o presidente vetou integralmente o projeto, e depois o Congresso voltou e derrubou o veto, e aí o governo veio, editou a medida provisória retomando o assunto. É um tema complexo, então como é que o Congresso vai reagir a essa medida provisória editada pelo governo quando ela realmente vier para cá, é outro desafio. Então esses são os principais pontos aí que eu acho que são os mais importantes na área econômica, Márcio. José Fernando, você falou sobre a reforma tributária e a necessidade de regulamentação. Quais são esses projetos de lei que o governo ainda precisa aprovar aqui na Câmara para efetivamente continuar a reforma tributária sobre o consumo? É isso mesmo, né, Márcio? A reforma tributária que foi aprovada, ela aprovou diretrizes gerais, os principais eixos da reforma, mas muita coisa ainda depende de regulamentação, de leis complementares para ir dando números, para ir dando forma para a reforma.
Para a gente citar os principais pontos que precisam ser regulamentados, a gente pode citar como exemplo as alíquotas dos novos impostos que vão ser criados, que não foram definidas ainda, vão ser definidas nessa lei complementar, a definição de quais produtos vão compor a cesta básica e que vão ter isenção aí total de impostos, também como é que vai funcionar o sistema de cashback, que é aquele que vai devolver aí parte do imposto que foi pago pela população de baixa renda. Como é que isso vai ser regulamentado? Basicamente são 4 projetos de lei complementar, né? A primeira lei ela trataria das regras dos novos impostos, das alíquotas desses novos impostos que vão ser criados aí no lugar dos impostos que foram extintos. Além dessa lei complementar que trata das regras gerais das alíquotas, outra lei complementar tratando da criação do Conselho Federativo tem que ser aprovada. Essa lei ela vai definir as competências desse conselho, que vai ser um órgão técnico que vai tratar aí das políticas fiscais e tributárias dos governos estaduais e municipais. A ideia é que esse conselho seja um órgão técnico sem poder político. Tem também outra lei complementar que vai tratar do Fundo de Desenvolvimento Regional. É aquele fundo que tem como objetivo diminuir as desigualdades entre as regiões e vai ter aí um orçamento considerável para isso. E tem outra lei que vai tratar das regras para os créditos acumulados do ICMS. Essa regulamentação também é muito importante porque o ICMS vai deixar de existir. Então, em linhas gerais, esses são os 4 projetos de lei complementar que vão precisar ser aprovados aqui no Congresso esse ano para dar continuidade aí na implementação da reforma tributária sobre consumo. E esses projetos têm prazo, né, Márcio? Eles têm que ser encaminhados para cá e têm que ser aprovados em até 180 dias, até o final desse primeiro semestre aí, para que a PEC seja regulamentada na forma que foi aprovada aí na emenda constitucional. E você falou também que outro desafio agora para 2024 é avançar na reforma tributária. Não apenas tratando sobre o consumo, mas também sobre renda e patrimônio. Do que vai se tratar essa segunda parte da reforma? Pois é, Márcio. A reforma sobre consumo ela foi muito importante, né, do ponto de vista aí de simplificação, de desburocratização. É uma reforma que deve atrair mais investimentos, que deve contribuir para melhorar a competitividade das empresas, porque ela reduz burocracia, reduz custos, ela tende a gerar mais investimentos, mais empregos para o país. Mas essa reforma ela não reduz diretamente desigualdades. Ela não cobra mais de quem ganha mais e não cobra menos de quem ganha menos. Ela tem até alguns mecanismos de redistribuição de renda, né, como cashback, que vai devolver aí parte do imposto pago sobre consumo para a população, mas ela não ataca de forma direta a questão da justiça tributária. Isso tem que ser feito através de uma reforma sobre patrimônio e renda. Para a gente citar um exemplo aqui, uma distorção que existe, que ainda não foi corrigida, é o ajuste da tabela no imposto de renda. Então, hoje, quem ganha mais de R$ 2.112 por mês é tributado, é um valor muito baixo, precisa ser ajustado, né? A tabela do imposto de renda ela não tem nenhum tipo de correção pela inflação há 9 anos e o último reajuste da tabela integral ele foi feito em 1996, segundo um levantamento aí dos auditores fiscais da Receita Federal. Hoje, se você corrigisse a tabela pela inflação de forma integral de 96 para cá, esse valor mínimo, que é de R$ 2.112, ele subiria para cerca de R$ 4.800, que é um valor próximo da promessa de campanha aí do presidente Lula de corrigir esse valor mínimo de isenção para R$ 5.000. Esse reajuste, mesmo que uma proporção menor do que a gente comentou, seria um alívio importante para quem ganha menos. Então, uma reforma sobre patrimônio e renda é uma medida que vai mais na linha da justiça tributária, de tributar mais quem ganha mais e tributar menos quem ganha menos. Agora é um desafio. Por que é um desafio? Porque para fazer isso, você precisa indicar a fonte, ou seja, de onde é que você vai tirar os recursos para poder fazer esse ajuste, para poder melhorar essa isenção para quem ganha menos. Então, para poder aumentar a faixa de isenção, você vai precisar aumentar a sua arrecadação em outra área ou cortar em outra área. E aí tem outras questões que também poderiam entrar nessa reforma sobre patrimônio e renda, como tributação de lucros e dividendos, tributação sobre grandes fortunas. É um debate difícil porque ninguém quer perder, né? Mas é um debate que precisa ser feito e é uma sequência natural aí da reforma que foi aprovada sobre o consumo. E, Márcio, para a gente fechar, além desses 2 pontos que a gente conversou, eu diria que outro desafio, outro ponto que o governo é muito cobrado
e deve começar a discutir esse ano é no sentido de fazer uma reforma administrativa, né, que torne a máquina pública mais eficiente, mais moderna. E outro ponto que também é um desafio para o governo e para o Congresso é uma discussão aprofundada sobre renúncias tributárias, né, que é quando o governo deixa de cobrar impostos de empresas de determinados setores, né. Então a desoneração é aquele incentivo tributário é o incentivo tributário dado para as empresas e ele pressupõe que essas empresas vão gerar um benefício para o país em termos de geração de emprego, de aumento de pesquisa, de crescimento econômico. Então, ocorrendo isso, você acaba gerando, além do emprego e da renda, também um aumento no recolhimento de impostos pelo governo sobre o lucro das empresas, além de outros tributos aí decorrentes do aumento do consumo. Então, no desafio aí da redução de gastos do governo e melhora da eficiência, eu acho que existem esses dois pontos também que devem ser importantes aí nas discussões desse ano. Uma reforma administrativa que seja eficiente, que melhore o atendimento prestado à população, que melhore a qualidade do serviço público para o usuário na ponta e, se possível, que reduza custos, né? E outro ponto é a avaliação da eficiência das renúncias tributárias como um todo. Os impostos que o governo está abrindo mão, eles estão efetivamente gerando empregos? Eles estão gerando pesquisa e inovação, gerando ganhos para a sociedade como um todo? Então, tratar desses dois temas também, reforma administrativa e eficiência das desonerações tributárias, eu acho que são aí os dois grandes desafios do governo também para esse ano. Essa mesma eficiência que você citou sobre as renúncias tributárias, o governo também está querendo propor, né, na discussão sobre a desoneração, reoneração das folhas de pagamento, né? O que isso efetivamente volta para o cidadão, não é, Fernando? Exatamente. Tem essa polêmica toda sobre a reoneração da folha, né, que bate nesse ponto, né, que eu acho que é uma discussão até mais ampla, que é você discutir todas as desonerações tributárias que o governo dá, que são mais de 300 bilhões por ano. O que realmente é eficiente? O que realmente continua gerando emprego? O que realmente gera tecnologia e o que está ali na inércia, né, que o setor recebeu e continua recebendo e não há uma avaliação dos ganhos para a sociedade. Então essa discussão ela passa pela desoneração da folha, mas eu acho que ela é bem mais ampla pelo tamanho, pelo volume da renúncia tributária do Brasil, que é de mais de 300 bilhões de reais por ano. Perfeito, Fernando. E esses temas a gente vai acompanhar ao longo de todo este ano aqui no Economia Direta. Por enquanto eu agradeço a você por esse panorama geral sobre o que nos espera na área econômica, tanto por parte do governo quanto aqui no parlamento. Obrigado, Fernando. Até semana que vem. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Tchau.